Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Vamos aguardar aqui alguns convidados, alguns participantes. Boa noite. Vamos aguardar mais um pouco. Começando a chegar. Opa. Sejam bem-vindos. Guardar mais um pouquinho. Às 20 horas, horário de Brasília. Iniciamos aqui esse bate-papo, essa conversa com o tema O que aprendi com a pandemia, E é, na verdade, uma proposta para uma reflexão, Cada pessoa percebe esse tema de uma forma diferente, Esse tema tem um peso diferente, uma percepção, um olhar, para cada um. E é sobre esses olhares que a gente vai comentar hoje, Cada um com a sua experiência, o relato das suas experiências. O que nós podemos aprender com esse momento de crise? O que nós podemos também descobrir, com esse momento de crise? E o que isso vem impactando no nosso comportamento, a partir da nossa percepção. Então, aqui nós vamos tratar de dois grupos de pessoas, Existe um grupo de pessoas que foi bem resistente com a pandemia, no sentido de que no início, tomou um choque muito grande, custou para saber lidar, E aí vieram os comportamentos, os sintomas. E existe aquele outro tipo de pessoa que também sentiu impacto e logo, procurou entender o que podemos aprender, o que podemos nos favorecer de alguma forma, até mesmo com uma situação tão ruim, tão difícil. Então, me chamo Diana, sou psicóloga, psicoterapeuta, atuo na clínica já há 3 anos e devido a uma demanda chegar para mim, de assistidos relatando essa dificuldade de lidar com toda essa crise, com todo esse momento de dificuldade, eu
passei a me envolver, procurar conhecer, procurar estudar e procurar ouvir a percepção de cada um diante desse tema. E é por isso que hoje eu estou aqui, abrindo esse espaço para um debate, no qual todos possam se sentir à vontade para falar sobre suas percepções, suas dificuldades, suas angústias, suas descobertas e até mesmo suas transformações por hora desenvolvido durante e a partir da pandemia, tá certo? Então, como é um tema para uma reflexão, nós não temos tópicos determinados, né? Os tópicos serão costurados, abordados durante toda a live, né? É um tema mais amplo, cada um pode trazer um pouco do seu olhar, do seu aprendizado. E eu já inicio com a única frase de Sócrates, né? Uma vida bem vivida é aquela vida que é refletida, porque a reflexão, o pensar, é a única coisa que nos diferencia dos animais. E se não fosse isso, nós seríamos, animais irracionais. Então, eu admiro, eu gosto e eu entendo que é muito importante essa prática do refletir. Refletir sobre a vida, sobre a existência. E eu entendo que esse tema da pandemia, essa situação, essa dificuldade, essa crise mundial, nos deu a necessidade de parar para refletir e procurar aprender alguma coisa, durante e a partir dessa situação. Então, eu vou convidar aqui uns amigos, para falar sobre sua visão e vamos responder também algumas perguntas, De antemão, eu já convido aqui um participante importantíssimo, o psicólogo Trintim Júnior, que é clínico também, especialista na teoria da felicidade. Ele que aí ajuda muitas pessoas, trabalha na frente do coronavírus, com as demandas lutos e depressão e dentre outros, porque na verdade todos nós estamos envolvidos, todos nós sofremos, e somos essa demanda. Então não existe sintomas ou então cliente X para a gente se trabalhar e para a gente procurar melhorar. Eu acredito que todos nós sim, estamos envolvidos nessa pandemia e nós procuramos sim, precisamos procurar saber como lidar, nos desenvolver e procurar ajuda mesmo, até de um profissional. E aqui começou a entrar, começou a chegar, bem-vindos todos. Hoje vai ser um papo muito agradável. Isso, sejam bem-vindos, tá? Então é isso, eu já entro aqui. Deixa eu só fazer o convite para o psicólogo Trintim Júnior, que ele vai falar um pouquinho sobre a percepção dele fora e dentro, dos consultórios.
Vamos lá, convidando o psicólogo. Esperar ele entrar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Júnior? Tudo tranquilo, graças a Deus. Boa noite para todos que estão participando também da live, né? É um prazer estar com todo mundo aí discutindo um assunto tão atual, tão importante, né? Na vida de todos aí que passaram e estão passando ainda um período de adversidade no Brasil e no mundo. Tá? Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo convite também. Obrigada. Eu que agradeço, é uma honra recebê-lo. Muito obrigado. Então, como eu apresentei você, né, que trabalha na frente, né, certo. Pessoa, com todas as pessoas, né? Eu acredito que cada uma com sintomas diferentes mesmo, porque todos nós estamos envolvidos. Sim. Né? E todos nós temos a facilidade ou a dificuldade para lidar com o momento de crise, né? Ainda mais uma pandemia dessa que nos obrigou a fazer e a pensar sobre grandes diferenças, né? Certo. Grandes transformações. Nos obrigou, né? A ter que pensar sobre, ter que lidar com o luto, ter que lidar com a possibilidade da perda. E o que você observou, né? Veio para você assim? Como foi que você conseguiu filtrar isso? Bom, vamos fazer uma análise vindo do início da pandemia para os dias atuais, né? No início da pandemia, primeiramente era um medo do desconhecido, né? Todas as pessoas passaram por esse medo muito grande, porque veio uma avalanche de mortes, uma avalanche de situações que as pessoas simplesmente não sabiam para onde o mundo iria, né? Naquele momento não se falava de... né? Então o medo começou a tomar conta das pessoas. E o medo, como você bem sabe, ele é um elemento muito paralisante, né? Ele causa, na verdade, uma série de sintomas, na verdade, na pessoa, né? Em decorrência de um medo que paralisa, um medo que afasta, enfim. Aí o que começou a acontecer? Isso começou a desencadear uma série de casos de ansiedade, né? Pessoas que, na verdade, não tinham... Enfim, a ansiedade é um... Não sabiam que tinham, né? A ansiedade faz parte da nossa vida, né? Antes de qualquer coisa, é bom explicar isso. Mas, só que houve uma exacerbação, um aumento da intensidade da ansiedade das pessoas, né? Em decorrência do quê? Em decorrência do que viam na televisão, em decorrência do que estavam vivenciando nas suas vizinhanças, nos seus amigos, nos grupos de WhatsApp, na sua empresa, onde trabalhava, enfim. Eram notícias aterrorizantes o tempo inteiro, né? Algumas pessoas conseguiram, na verdade, se estabilizar, né, diante da adversidade. Outras não. Então, o que nós percebemos, por exemplo, no consultório psicológico? Possível que você também deva ter percebido a mesma coisa. O aumento de casos de ansiedade se tornou, assim, extremamente evidenciado, né? E aí, como que nós iríamos, na verdade, trabalhar aquilo? Então, através, logicamente, das técnicas que todos nós psicólogos conhecemos, né? Seja nas mais diversas correntes da psicologia, para que, na verdade, nós trouxéssemos conforto emocional para as pessoas, né? E até mesmo a nós, né? Porque antes de psicólogos, nós somos pessoas também, né? Exatamente. Todos nós tivemos nossos medos, todos nós tivemos as nossas limitações, não é? Porém, a grande questão é como que eu vou estabelecer uma conduta comportamental que amenize um pouco essa situação, né? Para que, na verdade, eu não tenha transtorno do sono, na verdade, eu não tenha maus pensamentos, né? Pensamentos aterrorizantes, enfim.
E no decorrer da pandemia, as coisas foram se estabelecendo das mais diversas formas. Algumas pessoas desenvolveram muito a resiliência, por exemplo, né? Que é a capacidade de você contornar situações difíceis, né? E daí você, de repente, criar propostas novas dentro do caos, né? Muitas vezes o caos é um ambiente propício também, se você for analisar de uma forma positiva, o caos é um ambiente favorável para as mudanças, né? Porque você sai daquela sua zona de conforto. Então a pandemia ela trouxe essa oportunidade também para nós, para que nós refletíssemos sobre, será que a nossa vida está sendo conduzida de uma forma legal? Será que a minha vida está sendo conduzida com sentido, com propósito? E as pessoas começaram a olhar para dentro de si mesmas. E com isso, teve muita transformação. Muitas pessoas se transformaram para melhor. Muitas trabalharam mais do que antes. Nós mesmos, como psicólogos, trabalhamos muito e continuamos trabalhando muito, né? A ansiedade é uma doença que já vinha em ascensão no mundo inteiro. Com a pandemia, essa ascensão foi maior ainda, né? É uma situação que é preocupante, sim, né? Algumas pessoas com a terapia conseguiram, na verdade, se reequilibrar. Outras precisaram de psiquiatras para a utilização de medicamentos adequados, né, para a ansiedade. Então, teve todo tipo, na verdade, de situação. Mas o objetivo do nosso encontro hoje é falar dos pontos positivos, é isso? Também, né? Então, como ponto positivo, eu vejo principalmente, eu acho que a capacidade das pessoas exercerem a resiliência, né? A capacidade de olhar para dentro de si mesmo e ver aonde poderia ser mudado. O que é que a partir daí eu poderia, na verdade, contribuir para eu ser mais feliz, para o meu amigo ser mais feliz, para minha mãe ser mais feliz, para que todos ao meu redor, na verdade, pudessem ser mais felizes, né? Então a pandemia ela trouxe essa oportunidade de parar, se isolar, na verdade, e começar a olhar o mundo sobre um outro ângulo. Então, a meu ver, a pandemia trouxe, nesse aspecto de um olhar sobre si mesmo, foi uma oportunidade única, né? Ainda não, na nossa geração não havia tido essa experiência ainda, né, de vivenciar. Você veja uma coisa, quem vive guerras, períodos de guerras, quem viveu ou vive períodos de guerra, sabe muito bem disso, não é? Que na guerra você se transforma, você se fortalece, né? Quando você está na zona de conforto, muitas vezes você não tem essa oportunidade de se fortalecer. Exatamente. Você abordou todos os tópicos principais já, né? Porque exatamente isso que você mencionou, do caos, como é que pode do caos você acabar descobrindo as suas necessidades? Sim. Né? Porque a partir desse caos, as pessoas começaram a olhar, né, dar importância para o emocional, estudar esse emocional, até porque precisava de imediato para lidar com a situação de ansiedade, medo, né, pavor. Então as pessoas voltaram para esse olhar para dentro, né, para o autoconhecimento, foram em busca dos profissionais para desenvolver, né, em busca de ajuda mesmo. Sim. Foi algo muito desesperador. Então, como é que pode, a partir de um caos, fluiu aí uma coisa maravilhosa, que era, já estava gritando, a necessidade já estava gritando há muito tempo. Né? Só que só com um trauma desse, uma crise existencial dessa, foi que as pessoas foram chacoalhadas e obrigadas a voltar-se para o emocional, para o fortalecimento da espiritualidade. Sim. Então, era uma necessidade que já estava ali, só que ela foi descoberta. E que bom. Né? Com certeza. É sobre isso que, sobre inclusive, isso que vai inclusive, Diana, eu até escrevi um texto, foi publicado, sobre as relações, não é?
as relações entre casais durante a pandemia, né? Observou-se, por exemplo, um elevado número de separações entre casais durante a pandemia, Sim, né? Porque começaram a olhar para sua relação, muitos, na verdade, nem se viam quase, não se olhavam, né? E não tinham a oportunidade de conviver. Eles foram conhecer, às vezes, o seu parceiro durante a pandemia. Muitos foram conhecer seu parceiro. E ao conhecer o parceiro, viram algumas coisas que não gostaram, né? conhecer a fragilidade do parceiro, Sim. né? Então, o que Porque de uma forma ou aconteceu? outra elas potencializaram, né? Aqueles que, na verdade, já tinham uma crise que não era vista, esses separaram. E aqueles, na verdade, que já tinham situações de convergência, de amor, porém, na verdade, não tinham tido a oportunidade de estar tão juntos, se fortaleceram mais ainda, né? Então, uniu de uma forma mais intensa o que era bom e desuniu aquilo, na verdade, que tinha sérios problemas e que durante a convivência, praticamente 24 horas, né, aflorou e daí ocasionou uma série de separações. Isso tem dados estatísticos que demonstram o elevado número de separações que aconteceram durante a pandemia também. Com certeza, porque veja bem, é, vou continuar. Veja bem, Júnior, já existia uma necessidade, né, de já estava chamando. Elas iam para festa, elas iam para barzinho, conheciam outras pessoas, Sim. né? E e assim, de uma maneira muito drástica, né? Muito rápida. E por isso que, imagina só, mães com adolescentes em conflito em casa, 24 horas, aí já tem também o pai, né? Se for uma família disfuncional, ali que não se entende muito bem, imagina só a família inteira dentro de uma casa, né? Que não podia sair. Se elas não conviviam bem antes, como é que vão conviver de imediato, assim, dentro de É. uma casa todo mundo juntinho, né? Então, diante de todo esse caos e outros aí, que a gente só mencionou alguns, foi possível sim despertar das pessoas, né? Um despertar para quê? Que é necessário sim cuidar do emocional. O emocional é isso que você falou, ter tolerância à frustração, né? Ser mais resiliente, entender o que faz sentido para sua vida, né? Tirar ali os excessos, Sim. as futilidades e viver na sua essência de maneira que a sua vida faça sentido, né? E isso só é possível através de quê? De uma introspecção. Você precisa se estudar, né? Voltar-se para dentro e entender o que faz sentido, o que é importante para você. Então, essa pandemia, ela proporcionou essa crise existencial, ela foi realmente uma oportunidade para as pessoas olharem para isso. E por isso que esse tema, né, a gente associa muito com a nova era. E até mesmo. Vem, a nova era ela vem exatamente dessa revolução, dessa guerra híbrida que seja, Sim. né? Foi uma guerra híbrida, né?
por conta da descoberta desse valor que é saber lidar, conseguir, através dos seus próprios instrumentos, né, do seu mental, da sua espiritualidade, do seu autoconhecimento, ter estrutura para ultrapassar as adversidades, né? Então, as pessoas estão voltando para isso. E é bem legal porque... Inclusive, Diana, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela estabelece a saúde em 4 pilares principais. A saúde, ela envolve a saúde física, a saúde psíquica, a saúde social e a saúde espiritual, que foi incluída também, na verdade. Isso, né? foi incluída. Então, a pandemia, ela também proporcionou a busca da saúde de uma forma geral, em todos os seus pilares. Né? As pessoas buscaram a espiritualidade, buscaram a saúde física. Caso viessem por exemplo, a adoecer, estariam em condição física melhor, né? Melhorando a sua imunidade, enfim, fazendo exercícios físicos. A questão psíquica da mesma forma, fazendo uma terapia, ou até não. Existem várias formas de você fortalecer o seu emocional, não é? Não tendo uma vida de estresse, fazendo esportes, não é? Fazendo o que gosta, ter uma boa rede de relacionamentos, entendeu? Então, fazer passeios ao ar livre. Tem muitas coisas que você pode fazer que vão lhe ajudar muito ao teu emocional, né? Vão ajudar de uma forma efetiva. Então, a pandemia trouxe essa oportunidade de as pessoas olharem as coisas. Sempre eu digo assim, o homem tem que ser visto sempre de uma forma holística, não é? O homem não é só o físico, não é só o mental. O homem é um ser social que precisa estar fazendo o que a gente está fazendo aqui, né? Conversando e tal. Né? Isso é importante. Refletindo, né? Sim. Então, eu comparo assim com todas as revoluções, né? As revoluções, elas surgiram de um grande conflito, uma grande guerra, de um caos, né? Sim. E aí, por que eu menciono a nova era? Porque é uma era que as pessoas foram obrigadas, digamos assim, forçadas a valorizar exatamente todos os âmbitos, né? Entender que é importante cuidar de todos os âmbitos, ter essa visão mais holística, né? Sim. Essa percepção de que realmente faz sentido para você, o que te faz bem enquanto na tua existência, né? E eu fico muito feliz, né? Eu não posso dizer que eu não observo dessa forma. Claro, as tristezas, né? Nós passamos, perdemos os queridos, né? Até hoje continuamos perdendo. Prejuízos, sim, houveram, né? A gente sabe que foi muito difícil. Mas mesmo assim, nós ainda conseguimos extrair algo. O que a gente pode extrair de bom, né? De todo esse caos. Na dúvida. E você, na verdade, é aquela coisa, você tem que ter, para tudo na vida, você depende muito do olhar que você dá para as coisas, né? Você pode ver a pandemia sob um olhar extremamente negativo, se você quiser, né? Um período que a Terra parou, né? Um período que isso, um período que muita gente morreu, um período que isso, um período que aquilo. Você pode ver se você quiser. Mas se você quiser dar um olhar positivo para o caos, você vai dar também, você vai encontrar muitos elementos. Você consegue até exercitar a gratidão no meio do caos. Né? Por que você vai exercitar a gratidão? Porque você vai exercitar a possibilidade de dizer assim, eu venci. Né? Eu venci. Eu mesmo, por exemplo, fiquei internado mais de 10 dias no hospital, com 75% do meu pulmão comprometido. Eu sou muito grato, na verdade, porque eu consegui sair do caos. Né? Então, dá para você ter gratidão, sim. Dá para ter gratidão, sim. Né? Dá para exercitar inúmeros, na verdade,
atributos positivos durante... Isso não é só para a pandemia, é para qualquer situação na vida onde você se encontra numa situação de caos, né? Você pode, eu perdi tudo, eu perdi minha família, eu perdi meu dinheiro, eu perdi meu emprego, eu perdi tudo. Mesmo assim, você tem condições de se levantar. Vai depender do olhar que você vai dar para tudo isso. Sim, com certeza. Depende do olhar. E aí o olhar resiliente faz diferença, né? O olhar de gratidão faz diferença, né? Porque veja bem uma coisa, eu percebi muitas pessoas também durante essa pandemia com um olhar de irresignação, sabe? Irresignados. Por que isso foi acontecer? E isso. Ou seja, você está parado no tempo. Só a pessoa sofre, né? Ele é quem mais sofre com esse tipo de Com olhar. certeza. Se você tiver com um problema para resolver, você vai ficar chorando na calçada e reclamando e resignado, ou você vai dizer o que eu faço para resolver? Aí vai depender de você, né? Você tomar medidas. É uma oportunidade enorme para você superar as suas expectativas, né? Claro. Conseguir se reinventar, se descobrir, sim, né? sim, Descobrir sim, novas possibilidades, novos caminhos. E sem esse caos, seria impossível que você acessasse. Com certeza. Eu conheci várias pessoas que descobriram novos talentos também. Sim. Né? Viram que perderam seus empregos e viram a necessidade de trocar e reinventar, enfim, fazer outra coisa. Estão mais felizes agora do que estavam antes. Né? Pessoas que se separaram estão mais felizes hoje do que estavam. Né? E pessoas que não se separaram e ficaram estão mais ainda felizes com seus parceiros do que antes. Entendeu? Então, tudo vai do olhar, né? O teu olhar é que vai mudar todo mundo, na verdade, né? Um olhar de compaixão, um olhar de gratidão, um olhar até mesmo de perdão. Um olhar contemplativo também. Né? Você tem que ter um olhar contemplativo para a vida. Isso vai fazer com que você tenha uma vida muito melhor. A pandemia é o típico do problema, é o típico caos que te permite se reinventar e vir mais forte do que você já era. Né? Exatamente. Vai depender de você. Você, como diz o Cury, sempre fala assim, você é o essencial. Você, na verdade, é o autor da sua existência. É você quem vai definir, na verdade, se você vai para a esquerda, se você vai para a direita. O que você precisa ter, sem sombra de dúvida, é direção. Né? Para onde que você quer ir. Então, chegou a pandemia, chegou o caos. Eu tinha que saber para onde eu ia correr. Né? O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você começa, na verdade, a estabelecer todo um projeto. É o projeto dentro do caos, né, Diana? Se estabelecer. Quando você, por exemplo, recebe um paciente no seu consultório, que ele está completamente no caos emocional, né? Completamente desorientado, o que você vai fazer? Vamos parar, vamos ver o que está acontecendo e vamos traçar metas, né? Para onde nós vamos dentro daquilo que você diagnosticou. Né? Você vai estabelecer um projeto, não é mesmo? Terapêutico. Na pandemia a mesma coisa. As pessoas tiveram que parar, né? E estabelecer um projeto. Como é que eu vou passar essa chuva aqui, esse temporal que está passando? Né? Como é que eu vou me abrigar? Né? Que soluções eu vou tomar? Quem fez isso saiu muito bem. Né? Quem não fez, procurou os profissionais da psicologia ou da psiquiatria e tiveram apoio. Né? Para você ter uma ideia, está mais do que provado agora que a ansiedade acabou causando muitas mortes nos hospitais também. Né? Porque o tratamento psicológico nos hospitais se tornou fundamental para diminuir
aquele descompasso respiratório, a ansiedade, porque veja bem, o paciente já estava com limitação respiratória, né? E se você jogar uma alta grau de ansiedade, piora muito, né? Piora bastante. Então, tanto que hoje os hospitais estão com um número bastante elevado de psicólogos, né? Inclusive, nós temos vários colegas trabalhando nessa linha. Emocional, eles valorizaram mesmo, né? Sim. Potencializaram. Sim, com certeza. Não só nos hospitais, nas empresas também, né? Deram Sim. possibilidades ali de colaboradores. Com certeza. Fazer terapia, né? Eu mesmo atendo ainda algumas empresas, onde essas empresas acharam por bem, não é, dar apoio psicológico para alguns cargos da empresa, não é, para que esses cargos, essas pessoas, na verdade, passassem pela pandemia de uma forma mais tranquila, dada a responsabilidade que tinham, responsabilidade até social, né, sob o controle de inúmeros funcionários, enfim. E isso foi uma experiência nova até para nós como profissional, né? Tivemos que nos informatizar, né? Sim, exatamente. A experiência, por exemplo, das consultas online, né? Que praticamente não existiam, se existiam era numa quantidade muito pequena, né? Hoje é uma realidade. Hoje é a maioria. A maioria, né? Mudou muita coisa, na verdade. Então é isso. Tem aspectos positivos? Sim. Inúmeros aspectos positivos. Sim. Né? Dependendo do olhar, né? Depende do olhar. Do olhar e da ação que você resolveu implementar. Né? Exatamente. E isso serve para qualquer problema que você tenha na sua vida. Né? A questão é que as pessoas às vezes acham que a vida, a gente vem para cá porque vai morar no paraíso. Nós não viemos para morar no paraíso. Né? Nós viemos num mundo de turbulências. Sai pandemia, vem outra coisa. A gente tem que aprender a viver. Né? A viver com os problemas, com as atribulações, com a correria do dia a dia, né? Porque não está fácil viver realmente, né? Não está fácil. Tem que saber administrar muito bem a vida para poder viver bem, né? Você precisa organizar muito bem a sua vida em vários aspectos, como eu falei do negócio da saúde. É física, é mental, é social e espiritual. Né? Sem esses quatro pilares, você não vai alcançar a saúde plena. Então, a gente precisa repensar como é que nós vamos viver. Porque, veja bem, Diana, como se vivia há 30 anos atrás, não dá para viver hoje daquela mesma forma. Né? Não dá. Então, eu tenho que me readaptar a novos conceitos, a uma nova vida. Né? E cuidar para que o estresse não acabe com a minha vida. Né? A administração desse estresse da vida moderna é muito grande. E você imagina o estresse durante a pandemia. Né? O estresse na pandemia foi Nós tivemos nós tivemos a coragem de nos desapegar um pouco do nosso ego, né? Até mesmo deixar de fazer coisas que antes a gente gostava, exatamente para encarar com esse novo olhar. Sim. Porque o ego, ele quer que você seja feliz o tempo inteiro, né? Exatamente. É a curtição, é o gozo, e que não te permite voltar para dentro e em busca das suas necessidades. O que é importante? Sim. Nós tivemos essa coragem, né? De pegar um pouco do ego. Peraí, o que eu posso fazer de diferente? O que eu preciso, nesse momento, tirar os excessos, né? Fazer essa limpeza. Nós que tivemos essa coragem, hoje em dia, a gente se percebe muito mais forte, né? Claro. Muito mais consciente e desperto, até mesmo para atravessar as dificuldades da vida. Né? Não só nós, profissionais, como
outras pessoas de outras profissões, né? Eu percebo que sim, foi riquíssimo, foi uma oportunidade maravilhosa que as pessoas passaram aí por uma descoberta, né, profunda, né? Internalizaram um outro ser, acessaram a sua essência, que antes não era acessava só o ego, quero, É. e hoje não, hoje estão passando a acessar, conhecer o que existe na sua essência, que é essencial, que é importante. E é isso que eu fico feliz. Que você vai ver que existe Você abordou... O sofrimento tem uma função também, né? A frustração é necessária também, né? Para que você alcance graus de amadurecimento e enfim. Né? Você veja uma coisa, a pandemia trouxe até... Nós tínhamos uma capacidade hospitalar no Brasil totalmente deficitária, né? Como que essa realidade hospitalar veio à tona? Com a pandemia. Com a pandemia trouxe a certeza de que os hospitais no Brasil estavam todos sucateados, na verdade, né? Que nós não tínhamos estrutura hospitalar para atender demandas um pouquinho maiores. Os hospitais já estavam no limite. Um pouquinho, igual um copo d'água, que daí um pouquinho mais que você colocou atender um pequeno aumento de demanda. Né? Até isso, na verdade, a pandemia trouxe a oportunidade de olhar e dizer, opa, onde é que está errado? Não é? O que é que tem errado aqui, na verdade? Vamos consertar o que está errado. Mexeu com todos os setores, praticamente. Toda a estrutura. Né? Ainda tá, na verdade, a gente está falando como se a pandemia tivesse passado, né? A pandemia não passou. Está acontecendo. Né? Agora você veja a diferença. Hoje nós nos acostumamos com a pandemia. Essa que é a diferença. Mas ela está aí. Continua a gente morrendo, continua tendo os casos novos todos os dias. Né? Na cidade de Manaus, eu não sei exatamente, mas me parece que tem a faixa de uns 400 casos novos por dia ainda. Né? Então, não acabou a pandemia, na verdade. Mas o olhar das pessoas é mais tranquilo. Né? Tá todo mundo na rua, né? E o que se torna um perigo também, porque na verdade, quando você... Por isso que o medo, ele tem um papel interessante, né? Porque o medo faz com que você se proteja, né? E à medida que se perde o medo, as medidas de prevenção, elas vão ficando para trás, né? Então você já vê muita gente sem máscara, enfim, aquela questão toda. Perderam o medo geral, né? Superaram já. Né? Exatamente. Nossa, você abordou todos os pontos mais principais da melhor maneira possível. Consegui entender, eu espero que todos consigam mesmo extrair o que tem de melhor nessa conversa. Muito obrigada, Júnior. Obrigado a você. Continuar participando. E aí eu já aproveito e convido outra colega para conversar com a gente. Maravilha. A gente troca essa ideia com ela também. Seja bem-vinda também, Thaisa. Thaisa Stephanie também, que trabalhou muito durante toda a pandemia aí com essa demanda. E ela deve ter alguma coisa muito legal para contar, compartilhar com a gente. Com certeza. Lá, Thaisa. Esperar ela entrar. Olá, boa noite. Boa noite, querida. Como vai? Tudo bom? Bem-vinda. Sou a Thaisa. Boa noite. Obrigada por esse convite, Diana. Boa noite, tudo bom? Estava acompanhando aqui essa live maravilhosa. Creio que vai contribuir muito com muitas pessoas, né? Estão precisando dessa reflexão também, né? De uma forma até mesmo refletir de uma maneira assim, uma evolução, na busca dessa evolução pessoal de cada indivíduo, né? Como foi mencionado, a dor, ela é capaz de nos transformar e buscar essa evolução pessoal, tanto
espiritual também, o fortalecimento de si mesmo, né, do seu fator emocional, que é muito importante. Então, ela veio desencadeando, né, logo no início, um impacto negativo. Houve muitas dores, houve muitas perdas, né, que a gente viu e acompanhou bastante, muitas pessoas com muito sofrimento, houve lutos. Então, só que também causou transformações em nossas vidas. Houve o impacto negativo, mas também houve um impacto positivo, que as pessoas hoje puderam se reinventar, principalmente nos seus trabalhos também, buscaram também um vínculo, quem souber, né, com aquela sabedoria, estreitar o vínculo familiar, que é muito importante, o vínculo também social, também com os amigos, porque os amigos também são importantes. Embora estivéssemos fisicamente longe, mas estávamos o tempo todo conectados, graças à internet também, às redes sociais, que nos aproximou das pessoas cada vez mais, né? Muitas pessoas que tiveram que sair dos seus trabalhos e tiveram que se reinventar, montaram lojas virtuais, teve delivery, enfim, muitas pessoas conseguiram ali se ajustar, né? Implicou ali muito sofrimento, mas tiveram que se readaptar, né? Ou a gente fica nessa paralisação, que foi o medo, né? O medo que provoca essa paralisação, ou a gente prossegue, porque o ser humano justamente é para evoluir, é nessa busca pessoal de evolução. A gente não tem que ficar o tempo todo paralisado, estagnado. Se uma pessoa ficar estagnada, fica mais em sofrimento, né? Então precisamos evoluir. Né? Muito boa, Thaís. Então, a gente tem que, né, alguns dos meus pacientes tiveram ansiedade, também depressão. Então, eu sempre coloco assim, uma reflexão, coloque os teus pensamentos ao teu favor e não contra você. Seja uma pessoa que gosta, né, como o psicólogo falou, agradecer. É muitas potencialidades que a gente pode ter dentro da nossa vida, agradecer. Guia a mente a positividade, leva você a refletir de um modo positivo. É necessário também ler um livro, muitas pessoas buscaram ter novos conhecimentos, né? Então, fizeram pós-graduação, fizeram novos cursos, né? Teve essa reflexão consigo mesmo, essa conexão consigo mesmo voltado, né? Para nos permitir nos conhecermos, né? Porque muitas pessoas não querem se conhecer. Tinham essa dificuldade de até mesmo se permitir se conhecer e se conectar consigo mesmo, né? E esse momento também veio favorecer isso. A meditação também, a arte-terapia, que é muito importante também falar sobre arte-terapia também, que desencadeia a criatividade, né? Então as pessoas podem fazer através da arte-terapia. O fortalecimento da espiritualidade, que foi muito crescente, embora estivesse muito medo, mas teve muitas pessoas que estavam ali em oração, se conectando com Deus, fortaleceu muito a espiritualidade, que antes estava ali enfraquecida e veio assim com grande força, né? E também vem do nosso fator profissional também, né? Nós estamos sendo cada vez mais valorizados dentro da nossa profissão. Viram ali a necessidade de quanto o profissional de psicologia pode ajudar. Exatamente. Muito bom. E é uma valorização que não será passageira, né? Cada dia que passa, isso, né, só vai potencializando essa valorização. É uma necessidade que já havia, já estava ali, latente, e só hoje as pessoas estão despertando, né? Por isso que eu costumo dizer que é a nova era, a era do despertar, a era que desenvolvemos esse novo olhar, né? O olhar de gratidão, perdão, saúde nos relacionamentos, fortalecimento da espiritualidade. Você vê uma coisa, se você for analisar, às vezes o caos é necessário para uma mudança, né? Então, se você for pensar por uma determinada ótica, você vai ver que o caos instaurado
estava mais do que necessário. Era necessário acontecer isso, na verdade, para que, na verdade, nós entrássemos nesta nova era. Não é? Sempre para as mudanças tem uma crise. A palavra crise, ela quer dizer mudança, na verdade. Não é? Você só vai mudar efetivamente nas crises. Quando você tem a crise da adolescência, não é? Então foi necessário uma crise, de alguma forma, na humanidade. Nesse caso foi uma crise que trouxe, sim, muitas perdas. Não é? Eu não estou querendo justificar, mas eu estou falando de caos estabelecido, onde ele se torna necessário para as grandes mudanças também. Porque você pode ter certeza que o mundo não é mais o mesmo, que entrou em 2020 e vai terminar em 2021. É outro mundo. Né? Isso mesmo. E quantas pessoas também tiveram, nesse período, a empatia com o outro. Claro. Exerceram essa empatia. É. E o outro também é valioso. Sim. Todos nós, valiosos, é valioso. E teve essa valorização também na vida, né? Às vezes as pessoas se preocuparam com o que estava acontecendo, né? Isso. A nível mundial, a nível mundial, e isso refletiu a empatia, né? De quanto é importante também o outro na nossa vida. E, Thaís, a solidariedade entre as pessoas aumentou muito, na verdade, né? No período de grande solidariedade. Você vê as pessoas distribuindo alimentos, por exemplo, em pessoas necessitadas, não é? O vizinho olhando para o outro vizinho, na verdade. Eu vou confessar uma coisa aqui muito interessante. Eu toco piano, não é? E daí eu passei a pandemia inteira, de manhã eu sempre tocava piano, né? E aí era uma coisa que eu não tinha tempo para fazer no meu dia a dia. Mas aí, como eu estava em casa, eu tocava piano todas as manhãs. Um certo dia eu estou saindo do apartamento, a vizinha me parou e disse assim: olha, eu gostaria de lhe agradecer muito, porque você tem sido assim extremamente maravilhoso para nós. Eu falei, mas por que razão? Ele falou assim, porque a gente senta na varanda todos os dias, a gente sabe mais ou menos o horário que você toca piano, e a gente fica ouvindo o piano tocar, né? Olha só, você fazendo bem para o vizinho sem saber até, na verdade, né? Então os vizinhos começaram a se olhar, a conversar, a serem solidários uns com os outros, na verdade. Muito bom, maravilha. Vocês abordaram tudo de mais importante da melhor maneira. Eu fiquei muito feliz com a nossa conversa, né? Muitíssima. Eu vou convidar mais uma participante. Aí a gente, né, tem um papinho com ela e depois a gente já finaliza. Então pronto. Diana, eu vou pedir licença para sair, porque eu tenho alguns atendimentos para fazer agora a partir das 20 horas. E daí eu preciso realmente me desconectar. Mas eu queria agradecer imensamente aí pelo convite. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. E pode me chamar quando necessário. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Vou chamar sim. Tá joia, então. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite para todos. Obrigada. Até mais. Boa noite. Boa noite. Essa é a Rosimeire, também trabalhou, né, em uma outra profissão, diretamente com essa demanda gigante, né? Não só pacientes que perderam, né, seus familiares, mas com essa demanda do pânico, do pavor, né? Estava ali na clínica lidando com essas pessoas. Como é que foi, Rose? O que você tem para nos dizer? Para a gente, diante da necessidade, né, da linha de frente, a gente buscava, às vezes, assim, como disseram aí, toda solidariedade é importante, inclusive essa de a gente estar ali na frente, né, do Covid, mas ajudando as pessoas, não pensando em valores, mas pensando também no auxílio a todas as pessoas que precisam, né. Então, é fundamental que nós tenhamos, assim, um pouco de compaixão, né, de gratidão também, por a gente estar ali na frente e não ter contraído a doença. Talvez a gente tenha contraído, né? Alguns colegas contraíram, mas de qualquer forma souberam lidar com isso e conseguiram atravessar esse caos aí, né? Que é difícil, muito difícil
de lidar, porque você sabe que você está indo ali, você está correndo o risco de levar para sua casa, né? Mas tivemos, assim, um aprendizado com isso também, de que o medo, às vezes, Ansiedade. a situação Paralisia. leva a gente a fazer coisas assim que a gente até mesmo fica surpreso, porque você pensa que você não consegue aquilo e acaba conseguindo, né? Eu atravessei o Covid a primeira vez, a primeira onda que teve, né? E eu consegui trabalhar mesmo, fiquei um tempo em casa, mas aí depois eu me encorajei, voltei para frente de novo, porque a gente sabe da necessidade, né? E graças a Deus, a gente tem que agradecer mesmo e de que aconteça sempre isso, que a gente sempre tenha essa coragem, né? De ir para frente para ajudar as pessoas e também ser solidário, porque se não tivesse a solidariedade, às vezes a colega adoecia, a gente encarava o plantão dela também, para que a gente pudesse dar mais apoio às pessoas. Então, isso aí é fundamental, né? A gente está sempre olhando a pessoa como ser humano, como pessoas que precisam, não ir lá só pelo valor, né? Então, se vê uma necessidade, assim, de a gente encarar esse medo aí e ir para a linha de frente mesmo, que é fundamental, né? Então, eu agradeço muito a todos aí pela essa boa live, né, que teve, e espero que tenha outras, muito educativo, muito... Vem agregar todo o trabalho, tanto do psicólogo como dos enfermeiros, técnico radiológico, todos estão numa só um olhar, né? Que é olhar ao lado do ser humano, né? Então, foi muito gratificante. Obrigada aí a Thaís, né? Por Isso, Thaisa. dar aí várias explicações boas aí, fundamentais até para o nosso psicológico também, porque a gente que trabalha na linha de frente, só a gente sabe, porque a gente está lá, né? Tem muitas pessoas que dizem, não, isso aí é fácil demais ir lá e tudo, mas encarar, ver situações de pessoas ali morrendo na tua frente e tu não poder fazer nada é muito difícil. É muito difícil, né? E aí, você Então, eu acabou agradeço descobrindo aí. várias habilidades, né? Ali a Com paciência, a certeza. resiliência. Isso hoje Sim, com certeza. tornou uma pessoa mais forte, né? Acabou conhecendo Com muito de certeza. você com essa situação. Então tem muita coisa, né, gratificante, sim, como resultado de tudo isso. Com E é com esse certeza. olhar Com que a gente certeza. pretende continuar encarando, né, essa situação e a vida mesmo. Porque a gente pode usar esse olhar e E pensar, precisamos para todas as situações aí que vão aparecendo na nossa sim. vida, né? E pensar assim que temos que ter assim um certo cuidado, porque ainda não acabou, né? Essa nova cepa, ela é mais agressiva, mais contagiosa e ainda não acabou. Ainda não é momento de sair e abraçar e tudo. Tem que zelar não só pela pessoa, eu sou vacinada e tá tudo bem, mas você é um transmissor. Então, se você sai, você vai para a rua e retorna para sua casa, daqui a pouco você está contaminando alguém na sua casa que ainda não foi vacinado, né? Então, é fundamental que tenhamos, assim, esse cuidado, esse olharzinho, assim, de cuidado, não só com os nossos, mas com todas as pessoas, aquele respeito, né? Que é fundamental. Isso, muito bom. Agradeço Tomar todas vocês. A gente essas está chegando aqui ao precauções que é muito finalzinho. importante. Ainda quer falar mais alguma coisa? Comentar, Thaís? É agradecer, né? Agradecer por esse momento, a todos que participaram. E assim, tudo isso veio para justamente nos transformar e acreditar que na vida vai acontecer algumas situações que não vai ser muito assim favorável, vai ter momentos de crise, vai ter esses momentos assim de dor, mas a gente consegue ser cada vez mais resiliente, consegue cada vez mais transformar e acreditar no seu potencial, acreditar também no seu valor, porque você também é importante e todos que estão à sua volta também são importantes. É todo esse cuidado, não só consigo, mas também com o outro. Esse olhar de humanização que a pandemia nos trouxe, né? Esse olhar de humanização
que estava praticamente assim falho, né? Estava falho um pouco, mas agora ela veio ali com tudo, né? E podemos cada vez mais realizar essa humanização, que é tão importante. Eu costumo dizer que amor ao próximo estava em extinção, solidariedade já estava entrando em extinção. Essa pandemia veio para lembrar o povo que ainda existe isso e é fundamental na vida de cada ser humano, né? Muito bem, verdade. Então, que continuemos com esse olhar desperto, né? E vamos também multiplicar esse olhar, né? Essa visão, levar para as pessoas até mesmo a nossa forma de agir, do cuidado, como a Thaisa falou, cuidado com o próximo, a atenção. Viver de uma forma que, né, que a gente contemple tudo que realmente é importante, deixe de lado os excessos, né? O que não precisa. Então, vocês realmente agregaram muito, só tenho a agradecer. E vamos combinar, tá? Para o nosso tema da próxima live. Muito obrigada a todos, boa noite. Eu que agradeço. Obrigadão. Tchau, Thaís. Obrigada, Muito Diana. obrigada. Até logo. Tchau, agradeço. Tchau. Até logo. Uma boa noite. Obrigada a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tá.